Eu sou Levi Costa e quero abordar o seguinte tema: guerra em detrimento da paz. Diplomatas voam ao redor do mundo perseguindo a paz entre as nações, onde no transcurso dos últimos 35 séculos, mais de 8.000 tratados de paz foram assinados. Portanto, a paz é um elemento sempre discutido como prioritário e urgente nos principais fóruns do mundo. Porém, nos últimos 5.000 anos de história, a humanidade só teve 900 anos de paz, nos quais os homens se prepararam para o conflito seguinte. O mundo gastou cerca de $1 trilhão nas 19 guerras travadas em 2003, 11% em relação a 2012. Os Estados Unidos respondem por 47% desses gastos. Portanto, grande parte da história do mundo está ligada às guerras. O século XX, por exemplo, defrontou-se com 2 guerras mundiais e muitas guerras menores. A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 e acabou em 1918, causando a morte de mais de 8 milhões de soldados e 6 milhões e meio de civis, somando um total de 14 milhões e meio de mortos. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Os mortos são estimados em 50 milhões, a maioria civil. 80% dos homens nascidos em 1922 estavam mortos. Assim, em vez de desfrutarmos das belezas e riquezas da exuberante natureza do nosso planeta, passamos boa parte da nossa curta vida marcando territórios de todas as ordens e ordenando que ninguém ultrapasse esses limites territoriais. Do contrário, a guerra é a resposta em detrimento da paz. As nações criam seus exércitos com suas armas de destruição em massa que ameaçam e intimidam aqueles que ainda não possuem essas mesmas armas. Quanto àqueles que já estão de posse desse mesmo poderio bélico, ficam eles a se encararem com um dedo sobre o botão detonador vermelho, prestes a acioná-lo ao mínimo sinal de ameaça vinda do outro lado da fronteira. A história recente nos mostra o que isso significa, pois as 2 únicas armas nucleares já usadas em guerras até hoje foram lançadas contra o Japão pela Força Aérea Norte-Americana. Em 6 de agosto de 1945, uma dessas bombas explodiu em Hiroshima, matando 190 mil pessoas, sendo que 130 destas morreram imediatamente à explosão. Em 1945, Hiroshima era a segunda maior cidade japonesa, com uma população de 350 mil habitantes. A segunda bomba explodiu em 9 de agosto em Nagasaki. Assim, em poucos segundos, 36 mil quilotrons destruíram essas 2 cidades. Agora pasmem e entendam a dimensão da questão, porque o pior ainda pode acontecer, pois a assombrosa realidade do poderio nuclear existente hoje, em poder de várias nações, é capaz de destruir toda a raça humana 27 vezes. Caso os botões detonadores sejam acionados mutuamente, só restarão escombros dessa civilização desumana e desunida. Diante dessa triste realidade, a pergunta é a seguinte: do que terá adiantado todo o sucesso dos inventos, das descobertas e das conquistas que enriqueceram a história humana, se no final prevalecerem as ogivas nucleares que ironicamente foram idealizadas no sentido de proteção das nações que as detêm, mas que poderão ser a causa da destruição e extinção dessas mesmas nações e ainda daquelas que não fizeram parte em nada daquilo que levou a tudo isso? Se assim acontecer, onde ficarão as questões
que levaram a tamanha catástrofe nessa história do absurdo humano? Onde ficarão as questões de natureza política, religiosa e de outras naturezas, moldadas pelos gostos e preferências de seus idealizadores? Eis a questão a se pensar. É isso.